Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós conversaremos sobre a nossa terceira função inorgânica, que são os sais. Nós já vimos então os ácidos e as bases e hoje nós começaremos o nosso estudo sobre os sais. Uma excelente aula a todos! Vamos começar falando aqui sobre a definição de arrênios para os sais. Para arrênios, então, os sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Lembram-se, pessoal, que nós vimos que para arrênios os ácidos são aquelas substâncias que em água vão ionizar e vão liberar o H+ como único cátion. Já as bases são aqueles compostos iônicos agora que em água vão se dissociar, liberando o OH- como único ânion. Aqui os sais, então, eles terão pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-, para garantir que nós não estamos falando nem de ácidos e nem de bases. Na prática, nós podemos obter os sais numa reação entre um ácido e uma base. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ácido clorídrico HCl reagindo com o hidróxido de sódio NaOH. Nós teremos aqui, então, a formação sempre de um sal, como aqui o NaCl, mais água. Então, a reação entre um ácido e uma base formará sempre um sal mais água. Vamos ver, então, o que acontece quando nós temos essa reação acontecendo na água, em solução aquosa. A água, então, vai conseguir ionizar aqui o ácido clorídrico, vai quebrar essa ligação, formando agora o cátion H+, e o ânion Cl-. Do mesmo modo, a água vai conseguir separar, dissociar esses íons que compõem o hidróxido de sódio, que é o sódio mais a hidroxila, o OH-. A água vai então interagir aqui com essas cargas, lembram-se? Então, o polo negativo da água vai interagir aqui com o sódio e o polo positivo da água vai interagir aqui com o ânion, com a hidroxila, separando, dissociando esse composto em Na+ e OH-. Então, pessoal, quando nós temos essa reação acontecendo na água, nós sabemos que esse sal, o NaCl, que é um composto iônico, também vai estar separado na sua forma iônica, com o Na+ e o Cl- dissociados. Então, nós teremos o Na+, mais o Cl- além da água. Veja que nós podemos, então, cortar todo mundo que aparece nos produtos e nos reagentes aqui da nossa reação. Então, veja que o ânion cloro ele está dos dois lados da reação, assim como o cátion sódio. Quer dizer, então, que nessa reação, quando ela ocorre na água, nós não temos alterações nesses íons. O que efetivamente acontece é a reação entre o H+ e o OH-. Nós sabemos aqui que o ácido clorídrico ele vai liberar H+ em solução aquosa. Do mesmo modo que a base, o hidróxido de sódio, vai liberar a hidroxila, o OH-. E assim nós temos a reação do H+ com o OH- formando a água. Nós sabemos que uma solução que contém muito H+ é um meio ácido, é uma solução ácida. Do mesmo modo, uma solução, um meio que contém muito OH- é um meio básico. Então, quando nós temos a junção do H+ com o OH-, nós temos a formação de água, que é um meio neutro. Por isso, nós vamos chamar essa reação de neutralização. Então, pessoal, como nós vimos, os ácidos eles têm a característica de liberar H+ em solução. Do mesmo modo, as bases elas liberam o OH-. Quando o H+ e o OH- se juntam, eles formam água. Então, numa solução onde eu tenho muito H+, eu tenho um meio ácido. E numa solução onde eu tenho muito OH-, eu tenho um meio básico. Por isso, agora, quando eu tenho a reação de um ácido com uma base, eu terei um meio neutro, então uma reação de neutralização, já que o H+ e o OH- vão se unir formando a água e deixando então esse meio neutro. Vamos falar agora, pessoal, então do nome dos sais. Qual é a fórmula geral que nós temos aqui para os sais neutros ou para os sais normais? Os sais são sempre formados a partir de um ácido que é composto do H+, mais um ânion que nós vamos chamar aqui de A, que vai ter um certo número de cargas negativas.
Essa reação vai ocorrer com uma base, agora que é formada por um cátion, que nós vamos chamar aqui de B, com um certo número de cargas positivas, mais a hidroxila, o OH-. O sal, então, será sempre formado pelo cátion da base mais o ânion do ácido, além, é claro, da formação da água, que será também resultado da junção do H+, com o OH-. Nós podemos, então, dizer que nos sais nós sempre teremos o cátion vindo da base e o ânion vindo do ácido. Então, para dar nome aqui aos sais neutros, aos sais normais, nós vamos seguir a seguinte regra. Nós vamos primeiro falar o nome do ânion, que é derivado do ácido, e depois o nome do cátion, que é derivado da base. O mais difícil aqui, pessoal, é lembrar o nome dos ânions, que é sempre derivado lá dos ácidos. Então, nós precisaremos lembrar daquelas regras que nós vimos da formação dos ânions a partir dos ácidos para nós darmos agora nomes aos sais. E aí, lembra que eu passei para vocês uma lista com 7 ânions que são muito frequentes e que era muito importante, então, nós memorizarmos o nome desses ânions e também a carga deles. Vamos relembrá-los aqui. Nós tínhamos falado, então, do que os principais ânions, aqueles mais importantes e que mais aparecem, são os ânions fluoreto, cloreto, sulfeto, e aí importante, olha só, a carga do sulfeto é -2, é 2-. Nós também temos o nitrato, o carbonato, também com carga 2-, com 2 cargas negativas, e o sulfato, também com 2 cargas negativas, além, é claro, do fosfato, que apresenta 3 cargas negativas. Nós poderíamos acrescentar ainda a essa nossa lista o brometo, que é o Br-, e o iodeto, que é o I-. Então, esses dois aqui também são bastante importantes. Vale a pena vocês lembrarem desses ânions aqui, facilitará bastante a vida de vocês. Vamos ver, então, alguns exemplos. Lembrando aqui que quando nós temos oxiácidos, se o oxiácido tiver a terminação oso, o ânion que ele formará terá a terminação ito. Se ele tiver a terminação ico, o seu ânion terá a terminação ato. E se nós tivermos um hidrácido, ele sempre tem a terminação hídrico e o seu ânion a terminação eto. Vamos ver isso na prática que ficará mais claro. Então nós vimos aqui o HCl com o NaOH formando o NaCl mais água. Pessoal, como é que nós vamos dar nome aqui ao NaCl? Bom, nós sabemos que o HCl é o ácido clorídrico e que o NaOH é o hidróxido de sódio. Lembram-se que eu falei para vocês? O nome do sal sempre será o ânion do ácido mais o cátion da base. Pessoal, e como é que nós vamos então dar nomes aos sais? Nós vamos sempre ver o nome do ânion que virá do ácido mais o nome do cátion que virá da base. Pessoal, a parte do cátion é bem tranquila, já que o cátion será, em regra, um metal ou então o NH4, que é o amônio. Então nós teremos sempre o nome do ânion mais o nome do metal ou do amônio para compor aqui o nome dos sais. Com isso, pessoal, como nós temos aqui um hidrácido com terminação hídrico, nós sabemos aqui que esse ânion, o Cl-, será o cloreto, porque de hídrico nós passaremos para eto. Esse será, portanto, o cloreto de sódio, já que o metal aqui que vem da base, esse cátion, é o Na+, que é o sódio. Então nós temos aqui o cloreto de sódio. Vamos ver agora o HNO3, que vai reagir com a base KOH, formando o sal KNO3 mais água. Pessoal, como é que nós fazemos primeiro essa reação? O ideal é primeiro nós vermos o que vai acontecer com cada composto. Olha só, no caso aqui do HNO3, como ele é um ácido, nós sabemos que ele vai liberar H+. Como ele só tem um hidrogênio, ele vai liberar um H+, e vai formar o ânion NO3-. E aí nós podemos lembrar que o HNO3 é o ácido nítrico. Para calcular aqui o NOx do nitrogênio, vocês verão que nós temos -6 de NOx aqui para os 3 átomos de oxigênio, já que cada átomo tem NOx -2, então -2 vezes 3 é -6. Como o H+ aqui ele apresenta apenas uma carga positiva,
faltam 5 cargas positivas aqui para o nitrogênio para nós conseguirmos neutralizar essa molécula. Então, quando nós temos o NOx mais 5, nós temos a terminação ico. Esse é o ácido nítrico. Então, de ico, nós temos agora o ânion terminando em ato. Esse aqui, o NO3, será o nitrato. E a base, pessoal, lembram-se? Aqui, como nós temos o potássio do grupo 1, tem apenas uma carga positiva, e o OH- também com uma carga negativa. Nós teremos, como é uma base, a liberação do OH-, mais agora do cátion potássio, que é o K+. O H+ vai se ligar com o OH-, formando a água, está aqui a água, e agora nós teremos, então, o cátion da base se ligando ao ânion do ácido. Por isso, nós temos aqui o K+, NO3-. E aí nós sempre cruzamos a carga, já que os sais são compostos iônicos. Como a carga aqui, tanto do potássio quanto do nitrato, é 1, nós podemos omitir. Mas então nós temos aqui o K1, NO3, 1 também, já que cada um apresenta apenas uma carga positiva ou negativa. Então, pessoal, agora já sabendo que nós temos aqui o ácido nítrico e o hidróxido de potássio, nós sabemos agora que esse sal terá o nome do ânion vindo do ácido, que é o nitrato, mais o nome do metal aqui, que é o potássio. Esse é o nitrato de potássio. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. Olha só agora o H2SO3 se ligando aqui com o KOH de novo. Vamos ver que sal que vai ser formado. Olha só. O H2SO3 ele possui 2 hidrogênios na sua fórmula, então ele vai ionizar, liberando 2H+, mais o SO3, que é o ânion, só que esse SO3 agora terá 2 cargas negativas, já que eu liberei 2 cargas positivas e essa molécula tinha que ser neutra. Se nós fôssemos calcular o NOx do enxofre aqui, nós sabemos que cada oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1. Então, menos 2 vezes 3 é menos 6. Com mais 2 cargas positivas do hidrogênio, menos 6 mais 2 é menos 4. Então, aqui o enxofre tem NOx mais 4, que nós sabemos que dá a terminação oso. Esse vai ser, claro, o ácido sulfuroso. E aí, oso, nós sabemos que o ânion vai ter a terminação ito. Esse aqui, o SO3 2- é o sulfito. E a base agora, pessoal, nós sabemos também que essa base ela vai liberar OH- em solução, mais aqui o K+. Veja, pessoal, que aqui nós temos então 2H+, para reagir com apenas um OH-. Nós precisaremos balancear a nossa reação. Então aqui nós teremos a formação do K2SO3 mais água, mas nós temos que balancear, já que eu preciso agora de 2 hidroxilas. Então nós vamos multiplicar aqui por 2 e também nós teremos, é claro, a formação de 2 águas, porque eu teria agora a liberação de 2 cátions do potássio e de 2 hidroxilas. Então aqui os 2H+ vão reagir com os 2 OH-, formando 2 águas. E agora, o nitrato, o SO3, com 2 cargas negativas, vai reagir aqui com os 2 potássios que apresentam uma carga positiva cada um. Então, nós teremos aqui o KSO3, lembrando que o SO3 tem carga menos 2 e que o potássio carga mais 1. Nós vamos cruzar essas cargas. Como o potássio tem carga mais 1, nós não precisamos representar o mais 1 aqui, mas o menos 2 aqui nós vamos representar e vamos colocar então o K2SO3 como nós colocamos aqui no nosso sal. E agora, pessoal, qual será o nome desse sal? Nós vimos que o ácido é o ácido sulfuroso, então ele vai formar o ânion sulfito. E aqui nós temos o hidróxido de potássio. O cátion, então, será o potássio, esse metal do grupo 1. Nós teremos, é claro, então, o sulfito de potássio aqui, o K2SO3. Vamos ver mais um exemplo. O que acontece agora na reação do H3PO4 com o CaOH2 vai formar agora o sal Ca3PO4 mais água. Antes de nós balancearmos, vamos entender o que acontece com cada um desses compostos. Olha só. O H3PO4, como é um ácido, vai liberar 3H+ na solução, além do ânion PO4 3-. Já a base, o hidróxido de cálcio,
vai liberar agora duas hidroxilas, então 2OH-, mais o cátion cálcio, já que eu tinha duas cargas negativas, nós sabemos aqui que o cálcio terá duas cargas positivas, também porque ele é do grupo 2. Mas agora, pessoal, olha só, nós temos 3H+, para reagir com apenas 2OH-. Nós teremos que balancear a nossa equação. Vamos começar pelo cálcio. Do lado dos reagentes, nós temos 1 mol de cálcio, enquanto aqui do lado dos produtos, nós temos 3 mols de cálcio. Então, vamos multiplicar aqui por 3. Então, agora nós temos 3 mols de cálcio de um lado, 3 mols de cálcio do outro. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no fósforo. Do lado dos reagentes, nós temos apenas um fósforo. E aqui nos produtos, nós temos 2 mols de fósforo. Então, vamos multiplicar também aqui por 2. Agora, nós temos 2 mols de fósforo dos dois lados. Vamos olhar agora os hidrogênios e os oxigênios? Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios, mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, eu tenho 12 hidrogênios aqui do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos. Do lado dos produtos, eu tenho apenas 2. Vamos multiplicar, então, aqui a água por 6. 2 vezes 6, 12. Balanceamos também os hidrogênios. Vamos olhar agora os oxigênios. Eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios aqui no ácido. E 2 vezes 3, 6 oxigênios na base. Então, 8 mais 6, nós temos 14 oxigênios nos reagentes. E agora vamos olhar aqui nos produtos. 2 vezes 4, 8, com mais 6, 14. Está balanceado também aqui os oxigênios. Agora que nós balanceamos a nossa reação, nós vemos que, na verdade, nós temos 6H+ para serem liberados. Então, aqui nós teremos a liberação de 6H+. E no caso das hidroxilas, nós também teremos 2 vezes 3, 6 hidroxilas que vão ser liberadas. Então, 6OH-. Com isso, nós teremos a formação de 6 moléculas de água. Além disso, nós temos o ânion PO4 3- e o cátion Ca2+. Então, pessoal, nós teremos aqui o Ca2+ com o PO4 3-. Vamos cruzar as cargas para nós montarmos o nosso composto. Agora, então, nós vamos passar o 2 aqui. Como ele vai ter que multiplicar todo o ânion, nós vamos colocar um parêntese e o 2 aqui fora. E o PO4, que tinha 3 cargas negativas, nós vamos colocá-lo aqui depois do cálcio 3. Por isso que nós temos aqui em cima a formação do Ca3PO4,2, porque nós temos que cruzar as cargas para garantir que todas as cargas positivas serão neutralizadas pelas cargas negativas. Vamos ver se deu certo? Então, eu tenho 3 cálcios, cada um com 2 cargas positivas. Então, eu tenho 3 vezes mais 2, que é igual a mais 6. E no caso aqui das cargas negativas, vamos ver agora o grupo fosfato, o PO4, cada um com 3 cargas negativas. Como eu tenho 2 grupos, vamos multiplicar agora 2 vezes o menos 3, que é igual a menos 6. E aí sim, mais 6 então dos cálcios. Com menos 6 do fosfato, nós temos esse composto neutro. Então, pessoal, agora é só nós darmos nome aqui aos compostos. Nós sabemos que o H3PO4 é o ácido fosfórico. Então, como ele tem a terminação ico, o seu ânion terá terminação ato. O PO4 3- é o fosfato. E aqui nós temos, é claro, o hidróxido de cálcio, o metal do grupo 2, o cálcio, então, também vai compor o nosso sal. Esse sal, o Ca3PO4,2, vai ter o nome, então, fosfato de cálcio. Vamos ver mais alguns nomes aqui então, pessoal. Olha só, o Ki, esse daqui é o iodeto de potássio, já que o iodo vem do HI, que é o ácido iodídrico. Então aqui nós temos o HI, o ácido iodídrico, mais o KOH, que teria sido a base, então, que é o hidróxido de potássio. Então, hídrico vira eto, o iodeto de potássio. Olha agora o KClO4. Como é que nós vamos dar nome aqui nesse sal? Pessoal, estão vendo que aqui nós temos o KClO4. Vejam só que nós sabemos que o potássio do grupo 1 ele tem NOx mais 1 nas ligações. Então, todo esse grupo, o ClO4, vai ter NOx menos 1.
Significa, então, que esse ácido liberou apenas uma carga positiva, que era neutralizada por essa única carga negativa. Então, nós sabemos que o ácido que formou esse ânion, ClO4-, era o HClO4. Se nós formos calcular o NOx aqui do cloro, nós sabemos que nos ácidos o NOx do hidrogênio é -2 e do hidrogênio é +1, lembrando que as moléculas são eletricamente neutras. Então, pessoal, -2 vezes 4 é -8, mais 1 do hidrogênio e mais x aqui do cloro. Então, mais 1 com -8 é -7, x menos 7 aqui é igual a 0. Nós sabemos, então, que o x será igual a 7, mais 7, então, é o NOx do cloro. Lembram-se, então, que quando o NOx do elemento central é mais 7, nós teremos o ácido começando com per e terminando com ico. Esse daqui é o ácido perclórico. Por isso, pessoal, quando o ácido termina com ico, nós sabemos que o ânion terminará com ato, maldoso mosquito no bico do pato. Então, ClO4- é o perclorato e aqui nós temos o metal potássio. Esse será, portanto, o perclorato de potássio. Vejam agora o Li2CO3. Pessoal, o CO3 2- nós sabemos que é o carbonato. Esse será, então, o carbonato de lítio. Olha o FeSO4. Aqui nós sabemos que o NOx do ferro é +2. E como é que nós sabemos isso, pessoal? Vejam só. Nós sabemos que o SO4, o sulfato, ele tem carga -2. Por isso que aqui o ferro tem que ter NOx +2 para garantir que esse composto seja um composto neutro. Esse aqui será, então, o sulfato ferroso. O sulfato, então, nós sabemos que vem do grupo SO4 e aqui ferroso porque o ferro está com NOx +2. Lembram-se que nós vimos, pessoal, que o ferro pode formar compostos com NOx +2 ou +3. E aqueles compostos com NOx menor, como no caso aqui, nós daremos a terminação oso, ou então nós podemos também utilizar os algarismos romanos para indicar o NOx aqui do ferro. Nós podemos também chamar de sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. Vamos ver agora o que acontece quando o ferro tem NOx +3? Olha só agora quando nós temos o Fe2SO4-3. Lembram-se que nós temos sempre que cruzar as cargas aqui nos compostos iônicos. Então nós vamos pegar aqui o 3 que está multiplicando o grupo sulfato e nós sabemos que ele vai ser o NOx do ferro. Do mesmo modo, esse 2 que multiplica o ferro é o NOx aqui do sulfato -2. E agora, pessoal, o ferro está no seu NOx máximo. Então aqui nós temos o sulfato férrico ou então sulfato de ferro 3. Vamos resolver uma questãozinha então. Olha só, nós temos várias substâncias aqui e as suas aplicações. E a questão nos pede o seguinte: as substâncias 1, 4 e 6 são respectivamente denominadas, então eles querem o nome das substâncias 1, 4 e 6. A substância 1 é o KMnO4, a substância 4 é o MgSO4 e a substância 6 é o NaClO. Eu trouxe aqui então, pessoal, essas três substâncias aqui para nós descobrirmos o nome de cada uma delas. Vamos começar aqui com o KMnO4. Nós sabemos que o potássio do grupo 1 ele apresenta NOx +1 nas ligações. Quer dizer, então, que todo esse grupo MnO4 tem NOx -1. E aí, pessoal, nós sabemos, então, que o ácido que originou esse ânion MnO4- liberou apenas um H+. Que ácido era esse, então? Era o HMnO4. Vamos ver o nome desse ácido a partir do cálculo do NOx. Lembram-se, pessoal, o oxigênio sempre NOx -2 e o hidrogênio NOx +1 nos ácidos, lembrando que a soma tem que dar 0. Então, nós vamos ter +1, mais X para o manganês, e agora -2 vezes 4, que é -8. Então, aqui nós teremos +1 com -8, X menos 7, será igual a 0. O X, portanto, será igual a +7. Esse é o NOx aqui do manganês. E aí, lembram-se da nossa tabelinha lá? Olha só, o +7, então esse ácido começa com per e termina com ico. Esse vai ser o ácido
mangânico. Mas ele não quer o nome do ácido, pessoal. Ele quer o nome aqui desse sal, o KMnO4. Então, se o MnO4, esse ânion, veio do ácido permangânico, ico vira ato. Esse daqui, então, é o permanganato. Então, esse é o permanganato de potássio. Olha só o metal aqui, o potássio. Esse é o permanganato de potássio. Vamos ver agora o MgSO4? Pessoal, a gente sabe aqui que o magnésio ele é do grupo 2, então ele tem NOx mais 2 nas ligações. Mas nós já sabíamos que o sulfato, o SO4, tem NOx menos 2. Então é bem tranquilo, nós sabemos que o ácido que gerou esse ânion, ele liberou duas cargas positivas. Então esse ácido era o H2SO4. Bem tranquilo, nós sabemos que esse daqui é o ácido sulfúrico, já que o enxofre aqui tem NOx mais 6. Quem quiser calcular aí vai encontrar o NOx do enxofre mais 6, e mais 6 é a terminação ico. Esse aqui, o H2SO4, é o ácido sulfúrico. Então, o ânion SO4 2-, ico vira ato, esse daqui é o sulfato. Como nós temos aqui o metal magnésio, esse será o sulfato de magnésio. E o nosso último composto, o NaClO, nós sabemos que o sódio ele é do grupo 1, então ele tem NOx mais 1, o que nos garante que esse ânion ClO tem NOx menos 1. Então o ácido que gerou esse ânion, o ClO-, liberou apenas um H+, era o HClO. Se nós calcularmos aqui, nós sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2 e do hidrogênio é mais 1. Então, esse cloro só poderá ter NOx mais 1, porque mais 1 com mais 1 é mais 2, com um menos 2, nós chegamos aqui à soma zero. Pessoal, mais 1, olhando na nossa tabelinha, nós sabemos que o ácido vai começar com hipo e terminar com oso. Então, esse é o ácido hipocloroso. E aí, o ânion que é derivado de um ácido terminado em oso vai ter a terminação ito, maldoso mosquito. Então, esse daqui será o hipoclorito e o metal é o sódio. Nós temos aqui, então, o hipoclorito de sódio. Então, encontramos, pessoal, o permanganato de potássio, o sulfato de magnésio e o hipoclorito de sódio. Olhando aqui nas nossas alternativas, nós vemos na letra D o permanganato de potássio, o sulfato de magnésio e o hipoclorito de sódio. A letra D aqui, portanto, é o nosso gabarito, letra D. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos a formação dos sais, a definição de sal neutro ou sal normal, que são então aqueles compostos que apresentam pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Então essa é a definição de sal e aprendemos também como dar nomes aos sais. E aí nós vimos a importância de ter entendido bem o nome dos ácidos, já que o mais complicado no nome dos sais são os ânions, e os ânions vêm dos ácidos, nós precisamos lembrar bem do nome dos ácidos e aí utilizar a tabelinha. Hídrico vira eto, ico vira ato e oso vira ito. Sempre lembrando então do maldoso mosquito no bico do pato, nós vamos então lembrar o nome do ânion e depois simplesmente falaremos o nome do metal ou então do amônio que vem da base para formar aqui os sais. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.